Há poucos meses do pleito eleitoral de 2024 e os bastidores da política já estão aquecidos. Vamos saber agora quais são as restrições da Justiça Eleitoral que estão em vigor para quem ocupa cargos públicos com a repórter Nayana Bricá. Vamos ver. Haroldo, as restrições começaram a partir do último sábado e seguem durante todo o período de campanha. A gente conversa agora com um advogado especialista em direito eleitoral para entender quais são essas restrições e quem é que devem cumprir. Doutor, explica para a gente, por favor. Essas restrições estão previstas na lei eleitoral e ela deve ser cumprida por todos os entes que estão em disputa na eleição. Neste ano aqui, 2024, está em disputa todas as prefeituras municipais do Brasil. Então, todas as prefeituras municipais têm as proibições a partir do dia 6, ou seja, 3 meses antes das eleições. Elas não podem, por exemplo, fazer propaganda em rádio, televisão e internet. Os seus sites de internet devem ser retirados toda e qualquer propaganda que tiver o nome da prefeitura nesses locais ou algum tipo de divulgação de obras, alguma coisa nesse sentido, tem que ser tirado. Nós temos recomendado, às vezes, até tirar do ar o site, dependendo do tamanho do site, até melhor tirar do ar. Deixar só a divulgação da parte legal, do aspecto legal, que é as publicações que tem que ser feito. Além disso, a movimentação de funcionário público não pode mais ser feita, tipo aumentar salário, diminuir salário, transferir de setor, fazer algum tipo de transferência, colocar à disposição, nada disso pode mais ser feito a partir do dia 6 para cá. Também tem a proibição do gestor, ou seja, o prefeito municipal, candidato à reeleição ou não, todos esses fatos valem para esses casos, ele não pode convocar, por exemplo, nenhum tipo de entrevista coletiva ou divulgação via cadeia de rádio e televisão. Isso vale mais para o governador do estado, mas vale também para os prefeitos, que às vezes é preciso fazer. Para fazer, se tiver necessidade de calamidade pública, tem que pedir autorização da Justiça Eleitoral. Além desse fato, nós temos aí algumas proibições para os candidatos que sejam apresentadores de rádio e televisão e tenha podcast. A partir do dia 30 de junho está proibido a apresentação deles. Assim como também aqueles que são funcionários públicos devem se afastar do cargo que ele estiver ocupando de funcionário público a partir do dia 6. Tem que ser afastado no âmbito do município. Aqui em Cuiabá nós temos alguns deputados que são pré-candidatos já à eleição e o atual prefeito não é candidato à reeleição. Ele também precisa cumprir todas essas regras, mesmo não sendo candidato à reeleição? Porque não é por conta da disputa dele, pessoa física candidata, é por conta do ente público. Isso é uma lei que vale para o ente público, é uma lei direcionada para as prefeituras, para o estado e para a União. Então, independente de ser candidato à reeleição ou não, a lei vale para todos do mesmo jeito, sem nenhum problema. Em relação aos deputados, também entram nessas restrições? Não, porque os deputados, eles dirigem órgãos que são a nível estadual e esses órgãos não estão em disputa nesse ano. Esse ano não tem eleição de deputado estadual nem de deputado federal. Então, se não for provado nenhuma irregularidade na condução do trabalho que ele estiver fazendo, não tem nenhum problema ele continuar fazendo as alterações, as mudanças que tiver que fazer. Não precisa cumprir essa regra nesse ano. Essas restrições seguem até a realização das eleições? Seguem até a posse do novo eleito. Porque é comum, às vezes, isso é para resguardar o interesse público, o governante fazer um tipo de determinada lei que ele não pode aplicar agora, então logo termina a eleição ele aplica, ou então manda aplicar a partir do dia 1º de janeiro, que também não pode aplicar para valer no mandato de outro. Então, para precaver esses problemas, foi que a lei veio para dar um basta nisso. E quando acontecem as convenções, doutor? As convenções elas vão acontecer do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Todos os partidos, nesse período, têm que realizar as convenções sob pena de não ter candidato. Certo, doutor, obrigada então pelas informações, trazendo aqui orientações importantes sobre o pleito que acontece esse ano aqui em Mato Grosso. As imagens são do Agnaldo Gomes, com apoio do Olavo Gualano, Nayana Bricá para o Cidade Alerta MT. Todas essas regras e restrições que o Dr. José Rosa nos trouxe, elas são bastante conhecidas, sem dúvida alguma, né? Mudam muito pouco de uma eleição para outra. Isso é tangível, acredito que seja até tranquilo para que os próprios partidos e candidatos possam cumprir. É claro que precisa ter uma fiscalização, precisa ter um acompanhamento, mas
o problema mais grave que se tem, não só aqui no estado de Mato Grosso, nas eleições municipais daqui, mas com o Brasil todo e no mundo todo, é com a inteligência artificial, são com os fake news, né? A rapidez com que eles são produzidos, e muitas vezes produzidos em um universo absolutamente escondido, né? Na Deep Web, por exemplo, que muitos não têm acesso, e ele é produzido, inclusive, em outros países, atuando diretamente no nosso país. Tudo isso é muito difícil de ser controlado, a Justiça Eleitoral terá um trabalho gigante para poder coibir essas movimentações todas, né? Seja por meio de vídeo, seja por meio de áudio, você imaginou como é que ela vai ter que lidar com isso? E eu acredito piamente de que ela não terá condições, né, tecnológicas de fazer esse controle absoluto da inteligência artificial, né? Tanto é que grandes multinacionais preocupadas com isso estão contratando programadores, empresas ligadas à área de programação, como a Deloitte, que é uma maior empresa no mundo de programação, que reúne programadores do mundo todo, para tentar minimizar o problema. Daí você vê a preocupação. A mensagem apurada e construída hoje, né, para que possa divulgar uma mentira, é de uma habilidade, de uma criação, de uma sutileza que fica muito difícil de você identificar, mas muito difícil mesmo. Os caras são capazes de colocar uma afirmação, né, na boca de alguém que não falaria isso nunca, mas de certa forma ali você acaba recebendo essa informação. E uma vez que isso é disseminado, em frações de segundo isso ganha o mundo, né? E aí realmente fica bastante complicado e pode alterar uma eleição, não tenha dúvida disso, né? Aqueles panfletos que se tinha até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, apócrifos, né? Com mentira, que jogavam pela cidade, espalhavam em véspera de eleição, pois é, isso foi substituído pelo fake news, pela inteligência artificial, que ganhou velocidade, né? Sutileza, sem dúvida alguma, e uma eficiência fora do comum.